Nós hoje estamos iniciando pode passar para ele, estamos iniciando uma campanha vinculada à chamada defesa dos direitos e deveres dos ciclistas. Nós estamos publicando essa cartilha, que é uma cartilha que nós conseguimos graças à atuação da editora Saraiva, e eu acho importante, até porque as pessoas que estão aqui são pessoas que têm interesse na defesa dos deveres e direitos dos ciclistas, mas eu acho importante, Juarez, antes de iniciar a breve análise a respeito do tema, esclarecer um pouco por que a OAB está desenvolvendo essa campanha e até as dificuldades que nós tivemos do ponto de vista do lançamento dessa campanha. A secretária adjunta da comissão, a doutora Grace, que está há 3 meses atuando no sentido de obter um patrocínio, de obter uma atuação concreta, mas, enfim, em primeiro lugar, explicar a cada um dos colegas o porquê dessa campanha que nós estamos fazendo. Em primeiro lugar, é até desnecessário chamar a atenção das senhoras e dos senhores, até porque os senhoras e senhores estão antenados no rádio, na TV, nos jornais, mas é desnecessário chamar a atenção a respeito do que vem sendo essa verdadeira guerra urbana, motivada pelas dificuldades até do uso e do controle do espaço territorial. Não é só o caso da cidade de São Paulo, é o caso do Rio, é o caso de Salvador, é o caso das grandes capitais, não é necessariamente o caso das cidades médias, das cidades pequenas, por isso que também a gente não pode ter uma posição catastrófica, desesperadora, mas nós somos aqui da cidade de São Paulo e principalmente a grande mídia que veicula através dos seus sites, através dos seus jornais, os problemas que têm ocorrido, principalmente no dia a dia dos ciclistas, vem apontando situações até gravíssimas, como evento morte, situações que envolvem grave risco às pessoas que usam da bicicleta para o seu lazer, para o seu trabalho, e exatamente porque a função da Ordem dos Advogados do Brasil não é tão somente uma função corporativa, e se enganam aqueles que acham que a missão da OAB é única e exclusivamente discutir temas que envolvem interesses e direitos do advogado, muito ao contrário. A Ordem dos Advogados do Brasil, até em face do seu artigo 133 da Constituição Federal, atua no sentido de defender a sociedade civil, sob o ponto de vista dos deveres e direitos constitucionais, que são estabelecidos para todo e qualquer brasileiro e estrangeiro residente no país. Exatamente essa corporação OAB, através da sua Comissão do Meio Ambiente, entendeu por bem enfrentar uma questão que é uma questão importantíssima exatamente no âmbito do direito ambiental, e alguns até acham uma surpresa a gente debater o tema no âmbito do direito ambiental. A gente vai até procurar esclarecer que não só não é surpresa, como um dos aspectos mais importantes do direito ambiental brasileiro é a tutela jurídica daquilo que o Supremo Tribunal Federal chama de meio ambiente artificial e que, adotando, portanto, uma postura da doutrina que indicava um caminho nesse sentido, e exatamente por conta disso é que a Comissão do Meio Ambiente da OAB, associada aos companheiros das outras comissões, do Acadêmico, do Jovem Advogado e a Comissão dos Direitos Humanos, inicia a sua atuação já desenvolvendo uma campanha, que não é necessariamente uma campanha voltada à tutela da flora, da fauna, nada contra a flora e a fauna. Nós temos um grupo atuante, o professor Rulli, que aqui está, coordena o grupo do meio ambiente natural, mas nós entendemos que um dos pontos mais relevantes na tutela do direito ambiental brasileiro é a tutela jurídica da dignidade da pessoa humana nesse espaço que ela vive, que é exatamente o espaço das cidades. E, portanto, deixar claro a cada uma das senhoras e dos senhores que não se trata de um modismo corporativo. Nós sabemos que a matéria ambiental, até porque é algo que chama a atenção, muitas vezes ela comporta modismos que vêm e vão. A ideia da OAB não é esta. É uma campanha permanente, é uma campanha de defesa da vida e, claro, dentro desse aspecto do que vem passando os ciclistas, dos direitos que ali estão, e, portanto, vocês vão ver no decorrer da manhã, quando da oportunidade das palestras que vão ser desenvolvidas pelos meus colegas, pela Lucília, que fez um estudo primoroso a respeito dos deveres e direitos dos ciclistas, e aqui quero deixar bem claro, não é só direito, é dever. Se por um lado cada um de vocês e cada um de nós no dia a dia vê muita barbaridade contra o ciclista,
A recíproca é verdadeira. A gente também nota situações gravíssimas, né, que envolvem, às vezes, uma atuação do ciclista irresponsável. Né, portanto, não se trata aqui de observar uma visão unilateral a respeito deste cidadão que usa a bicicleta para o seu lazer, que usa a bicicleta para o seu trabalho. É um estudo, que é um estudo permanente, que eu dizia que é feito pela Ordem dos Advogados do Brasil, destinado a estabelecer deveres e direitos, né, sob o ponto de vista de uma situação, esta sim, a cada dia que passa mais contemporânea, né, que é o uso da cidade através deste meio de transporte que é a bicicleta. Na verdade, um transporte que passa por uma atuação, que é o que nós vamos conversar aqui, de pessoas numa condição de particular fragilidade. Nós sabemos que não só o motociclista, como principalmente o ciclista, tem uma condição mais frágil, já é frágil a condição das pessoas que usam o seu automóvel, que usam o seu veículo, mas enfim, a condição do ciclista que pressupõe uma autopropulsão, que é humana, né, aponta essa ideia de fragilidade, mas a concepção da Comissão do Meio Ambiente da OAB, da própria OAB, é chamar a atenção, e há pouco eu dava uma entrevista aqui para um companheiro, a concepção da OAB é exatamente esclarecer e educar. A gente não tem muita ilusão de que deveres e direitos de per si, que apontam sanções, resolvam o problema. É um problema cultural, um problema sério. Várias das pessoas que aqui estão, inclusive, gostam do ciclismo, são ciclistas, enfim, são pessoas que têm interesse, sob o ponto de vista de estabelecer essa ideia dos deveres e direitos a partir dessa perspectiva. Mas o que eu quero chamar a atenção, e Juarez, terminando rapidamente para que eu possa iniciar imediatamente a abordagem do meu tema, que é a tutela jurídica da mobilidade urbana, quero destacar, exatamente do ponto de vista entre a teoria e a prática, que embora muitas pessoas, muitas entidades, muitos órgãos apontem que são favoráveis à defesa do ciclista, nós não tivemos nenhum apoio para a nossa campanha. Zero. A doutora Grace gastou vários e vários, não vou dizer sola de sapato, que é delicado, mas salto alto, né, procurando sindicatos patronais, sindicatos que envolvem a Federação dos Ciclistas, né, procuramos até uma empresa que todo mundo que andou de bicicleta teve a sua Caloi, né? Faz parte do nosso imaginário. Descobri até que a Caloi não é mais da Caloi, né? É uma multinacional que repassou, mas enfim, a gente acabou aprendendo algumas situações de imaginário e que se revelaram duras na prática, né? Porque muita boa conversa, muita atenção, todos foram gentis, né, doutora Grace? Mas de concreto, de apoio financeiro, de uma possibilidade destinada a ampliar os direitos, nada. Né? Fiquei até surpreso especificamente, é importante contar até porque eu estou aqui com os dois presidentes, que a empresa Caloi é muito gentil, inclusive encaminhou o setor, essa questão, né, que é da tutela da pessoa humana para o setor de marketing. Né? E eu falei, poxa, mas que visão, que interpretação contemporânea, né? Para não dizer outra coisa, eu ia falar o quê? Né? A respeito do direito. E o setor de marketing, né, pasmem, eu falei, olha, não faz parte aqui da ideia da campanha. Eu falei, pô, mas se uma empresa que é a Caloi não se interessa pela incolumidade físico-psíquica, fiquei um pouco desanimado. Né? Mas foi uma paciência, quer dizer, esse é o lado da livre iniciativa, dura, real. Eu falei, olha, talvez numa outra oportunidade aqui na próxima campanha, vocês passem aqui, né? A gente vê se ajuda. Então é claro que essas situações de humor negro, porque a gente passa, não vão fazer com que a OAB deixe de insistir nessa campanha. E exatamente, né, a mais importante editora, a maior e mais importante editora, é que nos socorreu, que é a editora Saraiva. É que eu quero fazer um agradecimento público para a editora Saraiva. Né, porque é uma editora que é a maior do país, que não tem qualquer necessidade, né, de usar a tutela do ciclista como instrumento de marketing, muito ao contrário. Mas é uma editora que, quando nós procuramos, imediatamente se prontificou a publicar os artigos que a Lucília, o presidente Marcos, o presidente Duro, eu mesmo elaboramos. A própria editora Saraiva se prontificou a publicar, né, e a pagar a publicação. Né? Então eu faço questão de registrar aqui, né? Não é uma empresa que vende bicicleta, volto a dizer, né? É uma empresa que vende livros, que é uma empresa que todos nós da área jurídica usamos, volto a dizer, a maior empresa que atua na área jurídica, mas que comprou imediatamente a campanha, né? Portanto, cedendo os direitos autorais, fez essa bela capa aqui. E eu até disse a Grace, eu trouxe alguns exemplares, mas quem tiver interesse, por favor,
envie um e-mail para a Comissão do Meio Ambiente da OAB que nós vamos disponibilizar. Não são muitos, mas praticamente eles já estão praticamente já na segunda edição, não é? Porque as 225 subseções do Estado pediram, nós enviamos, todos os conselheiros seccionais, federais, mas enfim, o importante é chamar a atenção, né, e dar mérito para quem tem mérito. Não adianta nada a gente falar, olha, apoia, dá uma força, presta solidariedade, quando a gente fala, bom, então ajude aí com uma quantia em dinheiro, ou então, quem sabe, sortear uma bicicleta, né, para as pessoas que estão falando, não, só faltou falar que não trabalham com esse produto. Né? Mas, enfim, foram as vicissitudes que a doutora Grace passou, eu passamos, fomos contornando, fazendo, mas o fato é que chegamos hoje ao lançamento da campanha, com o texto pronto, com o texto editado, em condições de ser reproduzido, à disposição, portanto, de cada um dos senhores que aqui está, basta, volto a dizer, que mande um e-mail para a Comissão do Meio Ambiente da OAB de São Paulo. Então, colegas, tomei apenas um tempinho de vocês para esclarecer isso aí, eu acho que é uma questão de justiça, né, reproduzindo a realidade do que foi essa iniciativa, e agora sim, presidente, iniciar os trabalhos do ponto de vista do tema do seminário. O tema do seminário é o acesso universal à cidade e a tutela jurídica do meio ambiente artificial. A ideia é desenvolver o tema que, claro, a partir deste seminário nós vamos trabalhar na segunda palestra da Lucília, o direito dos ciclistas, em face da tutela jurídica do meio ambiente artificial, para depois, então, ter a palestra do Dr. Rúlio e do Dr. Luiz Fernando, que vão tratar, né, da questão do transporte urbano como um todo, e o Dr. Luiz Fernando da questão chamada responsabilidade civil no âmbito da cidade como um tema de direito ambiental. E, portanto, a minha função aqui é iniciar a análise do tema, abordando a tutela jurídica daquilo que a Lei Federal 12.587, que é de 2012, é uma norma jurídica relativamente recente, mas, enfim, é mais uma lei, é mais uma regra que vai disciplinar aquilo que ela mesma chama de uma política nacional de mobilidade urbana. Portanto, o que tem de novidade, o dado interessante aqui, é que, de fato, embora esta seja uma lei ambiental fundamental, do ponto de vista da tutela da vida da pessoa humana, ela foi quase nada debatida. Nem se compara com o Código Florestal. As pessoas já em matéria ambiental, né, o Código Florestal, ainda hoje o Código Florestal, ainda hoje a Procuradoria da República entra com uma DIN, então há uma verdadeira obsessão, né, eu acho que é um caso até de terapia em grupo, né, a ser resolvido do ponto de vista do Código Florestal. Parece que os grandes problemas do país estão em torno da flora sob a ótica do espaço territorial, chegando inclusive a dividir o país, né, entre duas classes, a classe dos ambientalistas e dos ruralistas. Né? A classe do bem e a classe do mal. Né? Ou você está conosco ou você é inimigo. É uma ideia esdrúxula, absurda, mas que em certa medida, do ponto de vista do imaginário popular, sem dúvida alguma, amparada pela grande mídia e pela imprensa, pauta o imaginário do povo a respeito do que é o direito ambiental. Portanto, nós estamos aqui na casa do advogado, nós que estamos aqui numa casa destinada a estabelecer no plano constitucional o que é o direito ambiental efetivamente concreto, real, temos como função esclarecer. Em primeiro lugar, esclarecer que esta lei que envolve a chamada Política Nacional de Mobilidade Urbana, e que eu vou desenvolver nessa primeira etapa, nada mais é do que mais uma norma jurídica que visa estabelecer no plano constitucional, né, o que deve ser o desenvolvimento urbano relacionado aos modos de transporte e melhoria de acessibilidade e mobilidade das pessoas. Então, notem que esta nova lei federal é uma lei que, evidentemente, para ser devidamente interpretada, tem que ser observada, em primeiro lugar, à luz dos dispositivos constitucionais que tratam do tema. E vou ser mais didático, à luz do dispositivo constitucional que trata do tema, que é o artigo 182 da Constituição Federal. Portanto, quando a gente fala de mobilidade urbana e quando a gente fala de deveres e direitos dos ciclistas, quando os meus colegas depois aprofundarem a situação, os modos de transporte urbano, o que são serviços de transporte, por que a lei entende que o serviço de transporte coletivo é prioritário, enfim, todo esse raciocínio pressupõe uma lógica anterior,
que tem que ficar muito clara, né? Que é a lógica apontada no plano constitucional, sob o ponto de vista do conteúdo do artigo 182 da Constituição Federal. Né? Isto é o que diz explicitamente o artigo 1º dessa lei aqui, a Lei 12.587 de 2012. Então, notem, de nada adianta analisar, debater, conhecer, até mesmo estabelecer deveres e direitos dos ciclistas, ou de qualquer integrante que use espaço territorial urbano, se não entender qual é a lógica constitucional que vai estabelecer esses deveres e direitos. Então, primeiro aspecto relevante e importante que a gente tem que comentar quando a gente fala de mobilidade urbana, que também é um termo novo, é um termo chique, é mais um termo que todo mundo fala, todo mundo usa e não sabe do que se trata, né? A exemplo de sustentabilidade, esses termos rotos, esfarrapados, que todo mundo usa, todo mundo fala, pega bem, né? Pega super bem ser sustentável, assim como pega super bem ser a favor da mobilidade urbana. Ninguém falou, você é contra a favor da mobilidade urbana? Sou amplamente a favor, acho que tudo que se move é interessante, tá? Mas o que é? Não sei. Mas conte comigo, né? Como for nós inverter nossa solidariedade, se precisar do apoio aí, não vai ter dificuldade alguma. Então, claro que a nossa missão enquanto profissional de direito, qual é? É esclarecer que este tema mobilidade urbana, como eu dizia há pouco, é um tema inserido na tutela jurídica daquilo que constitucionalmente nós chamamos de meio ambiente artificial. Então, entender a maneira pela qual será interpretada esta lei, e esta lei será interpretada pelo Poder Judiciário, que é quem diz o direito, que é quem vai estabelecer, em face de conflitos individuais e coletivos, a maneira pela qual esta política de mobilidade urbana será exercitada nas 5.566 cidades do país, né? Grande, média, pequena, todas as cidades do país. Enfim, a maneira que deverá ser objeto de interpretação na forma constitucional é o esclarecimento de que o conhecimento da norma pressupõe o conhecimento do conteúdo do artigo 182 da Constituição Federal. Então, esse é o ponto de partida. Né? Ainda que esta análise não fosse adequada numa interpretação sistemática, ela é claríssima, porque o artigo 1º da lei diz isso. Qualquer pessoa que saiba ler, vai lá, pega e fala, olha, Política Nacional de Mobilidade Urbana, instrumento da Política de Desenvolvimento Urbano, de que trata os incisos 20 do artigo 21 e 182 da Constituição Federal. Então, sabendo ler, ou melhor, sabendo interpretar, não há dúvida alguma que o conhecimento da mobilidade, seja para o ciclista, seja para o pedestre, para transporte individual urbano, é aquele dado pelo artigo 182 da Constituição Federal. Muito bem. Dito isso, então vamos para a análise do 182. Qual é o significado do artigo 182 da Constituição Federal? É o seguinte. O artigo 182 compõe, conforme diz o Supremo Tribunal Federal, aquele núcleo que envolve a interpretação do direito ambiental em face da chamada atividade econômica. Então, relembrando, as senhoras e senhores, o que diz o artigo 182 da Constituição Federal? É ele exatamente que vai estabelecer quem pode tutelar deveres e direitos do espaço territorial das cidades. Vejo que isso que eu estou conversando com os senhores é extremamente interessante e útil, não só para ciclista, mas para qualquer tema que envolva o direito ambiental. E aqui faço um parênteses. A própria ideia de achar que esse Código Florestal é para valer, eu não conhecia isso aqui. O Código Florestal resolveu até tutelar flora e fauna no espaço territorial urbano, o que é estruturalmente inconstitucional. Mas tudo bem, está aí, está em vigor, para a nossa alegria, quanto maior a dificuldade, maior a alegria dos advogados para contestar as questões. Mas qual é o fato? E este é um fato traduzido pela Constituição Federal. O fato é que diz o artigo 182 da nossa Carta Magna, e é dele que nós temos que nos ocupar quando tratamos da questão que vamos enfrentar aqui, diz o artigo 182 que a política de desenvolvimento urbano executada pelo Poder Público Municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, né, visa o desenvolvimento das funções sociais da cidade. E para ser mais claro ainda, diz o parágrafo 1º do artigo 182, e peço a atenção das senhoras e senhores, que por conta do artigo 182 da cabeça desse artigo, diz o parágrafo 1º, é o plano diretor aprovado pela Câmara o instrumento básico de política de desenvolvimento e de expansão urbana, inclusive estabelecendo que é direito de propriedade urbana. Então, qual é o primeiro aspecto central, fundamental? E aqui uma crítica que eu faço desde logo à própria lei. E não é porque nós estamos defendendo o direito dos ciclistas, o dever do ciclista, que eu vou dizer, a lei 12.587 é uma maravilha, um primor. Não é não.
né? A começar daí. Porque ela parte de um equívoco, que é um equívoco do legislador, né? Achar que São Paulo é o Brasil e vice-versa. É o eixo Rio-São Paulo-Brasília. A burocracia jurídica onde atua, está tudo ok. Quer dizer, Brasília tem lá os pensadores, os ilustres, etc. Eles organizam, falam, pode andar de bicicleta. Fiquem tranquilos, a gente vê no rádio, o ciclista tal, e eu dirigindo ali espremido, mata um, aleja outro, e o rádio, não, fique tranquilo, a lei garante nada. Nós somos da área, sabemos da dificuldade, até induzindo as pessoas numa situação dessa natureza. Então, o primeiro aspecto que quero chamar a atenção das senhoras e dos senhores é que, embora a Lei 2.587 estabeleça um conjunto de deveres e direitos, que nós formulamos, colocamos aqui na cartilha, é interessante, é central, fundamental, o que deve ser objeto de uma visão absolutamente clara das senhoras e dos senhores, que quem estabelece deveres e direitos do espaço territorial urbano é o legislador local. Por quê? Qual é a lógica? Porque ele que conhece, é ele que vive aqui. Senhoras e senhores que estão aqui de São Paulo, imagine o que é conhecer São Paulo, é impossível. A pessoa que vive na Zona Norte, na Zona Sul, na Zona Leste, na Zona Oeste, os próprios problemas existentes são absolutamente diferenciados. A malha urbana, ou a anti-malha urbana, estamos falando de São Paulo, existente aqui. Então vejam, não é o legislador nacional que vai ter a genialidade de estabelecer como é que eu aponto deveres e direitos no espaço territorial e na sua mobilidade. Então, é aquilo que a lei sempre tem, situações que parecem até esquizofrênicas. Ele pretende formular uma regra geral, mas adota como princípio um mandamento constitucional que diz não é assim. Por que não é assim? Porque diz o artigo 182 da Constituição Federal. Os direitos e deveres adaptados ao espaço territorial urbano, diz o artigo 182, devem ser realizados do ponto de vista do legislador local, que no nosso caso é a Câmara. Então, um primeiro ponto relevante, qual é? É estabelecer em que medida a nossa Câmara Municipal, diante da possibilidade, vamos ver o que vai acontecer, ou diante da imposição normativa de estabelecer a adequação do nosso plano diretor, contempla a questão do ciclista, por exemplo, na cidade de São Paulo. Estou dando exemplo de São Paulo, poderíamos dar Rio de Janeiro, poderíamos dar Salvador, Porto Alegre, etc. Porque, claro, se a própria Constituição Federal aponta a ideia de que quem tutela o espaço territorial é o legislador municipal, não vi até agora nenhuma iniciativa, nenhuma visão concreta real a respeito do tema. A exemplo do nosso pedido de apoio, muito falatório, mas nada de concreto, efetivo, real, sob o ponto de vista da adequação desta Lei Federal 2.587 de 2012 para a cidade de São Paulo. Então, esse é um primeiro ponto que, de cara, e desde logo nessa minha breve intervenção, eu quero chamar a atenção das senhoras e dos senhores. Quer dizer, o ponto de partida para entender mobilidade urbana não é o da lei. Tem uma lei que se auto-intitula política. E aqui o Brasil também tem sempre essa megalomania, não é uma leizinha, é uma política, uma visão geral, estabelecida, estrutural a respeito do que deve ser os direitos e deveres do ciclista. Mas há um outro aspecto interessante, fundamental, que eu dizia, senhoras e senhores, sob o ponto de vista de como deve ser interpretada a mobilidade nesse espaço territorial em face de um dispositivo constitucional que tem natureza ambiental. Então, aqui um segundo ponto da minha breve intervenção, como eu dizia, vamos ter várias outras intervenções feitas por colegas aqui. O segundo ponto importante e relevante, para poupar o tempo dos senhores, está exatamente, e aqui o dado de efetividade, na forma que o Supremo Tribunal Federal vem interpretando o tema. Vocês vão perguntar, mas já está interpretando matéria de bicicleta? Mais ou menos. Mas o Supremo Tribunal Federal, e isso desde 2006, tem uma visão a respeito de como deve ser enfrentada, adaptada a tutela do meio ambiente e cultural para toda e qualquer situação, nela incluída a situação do ciclista. E se por um lado, eu dizia, senhoras e senhores, que a tutela jurídica que nós estamos comentando aqui envolve o artigo 182, que é um dispositivo que tutela o meio ambiente artificial, qual é o segundo ponto central, fundamental, que eu quero destacar? Que, ao entender o meio ambiente artificial como um tema absorvido pelo direito ambiental, o Supremo Tribunal Federal, numa ação direta de constitucionalidade, que é muito famosa, ela é básica para quem estuda, para quem atua no direito ambiental, que é a ação direta de constitucionalidade 3540, que foi relator o ministro Celso de Mello, o julgamento em 1 de setembro de 2005 e publicado no Diário da Justiça de 3 de fevereiro de 2006. Notem,
o que o Supremo Tribunal Federal estabeleceu e que é muito interessante e que tem absoluta aplicação sob a ótica da verdadeira, e quando eu digo verdadeira, é que vale. Né? Vamos substituir a palavra correta, adequada interpretação da Lei Federal 2587 de 2012. Bom, sendo uma lei inserida no direito ambiental constitucional, diz o Supremo que, em se tratando do direito ambiental constitucional de uma atividade regrada por dispositivos da Constituição Federal principiológicos, e dentre esses princípios constitucionais principiológicos, não vamos esquecer do artigo 1º, inciso 3º e 1º, 4º. Por que primeiro, inciso 3º, primeiro, inciso 4º? Porque o ciclista é pessoa humana. Tudo bem que ele ama. Então, todo e qualquer critério destinado a tutelar a dignidade dele como pessoa humana, e pessoa humana ciclista qualificada, se aplica ao ciclista. Então, não é porque é ciclista que tem uma norma própria. E isto vale para qualquer setor, a pessoa humana. E aí ele, enquanto ciclista, as suas especificidades. Então, um critério interpretativo da lei é fácil, e aí a ordem econômica não pode fazer de conta que não existe. Por quê? Porque toda e qualquer lei destinada a interpretar uma relação jurídica, a partir de 88, toma como princípio as necessidades da pessoa humana. Esse é o ponto 1. Então, aqui eu quero esclarecer algo. Gostando, não gostando. Mas fim de semana fica muito trânsito. Paciência, tem que tolerar ciclista. Olha o termo que eu estou usando. Porque, mas os caras geram trânsito. Eles têm tanto direito quanto qualquer outro. Esta lei veio para ficar e esta condição cultural veio para ficar. É a mesma coisa, eu vejo muitos colegas quando a gente discute espaço territorial e área indígena. Mas os indígenas são muito poucos. Mas eles fundaram o país. No duro até lá longe, no primeiro registro público, que é antes dos portugueses, é deles. Então, tratar as pessoas como se não estivessem inseridas no contexto nacional é estruturalmente inconstitucional. Então, primeiro ponto, o ciclista tem dignidade do ponto de vista do critério estrutural, que é do artigo 1º e 3º da Constituição Federal. Mas notem, há aqui um segundo ponto que também não adianta de fazer de conta que não exista, que tão importante estruturalmente quanto a dignidade da pessoa humana, que é inerente ao ciclista, é a existência do artigo 1º e 4º da Constituição Federal. Qual? O que diz que nosso sistema normativo é de lucro, economia capitalista. Eu e a doutora Grace, quando fomos pedir apoio, sentimos na pele isso aí. Não, o pessoal não é brincadeira, não. Porque note, qual é a lógica da economia? A lógica da economia é vender e ter mais valia. E se preciso for, e sempre quando necessário, fazendo uma oferta, uma publicidade que é amiga do consumidor. Então, não há empresa mais amiga do consumidor do que essas que nós somos atrás. Olha, fique à disposição, conte conosco. Na hora de ajudar, aí fala com o marketing, lá com a dona Josedite, lá ela trata desse tema. Então, note, não estou falando nem contra nem a favor. O que eu estou constatando é que o sistema normativo do artigo 1º e 4º, que vai influenciar toda a interpretação do artigo 170 da Constituição Federal, diz: as relações jurídicas que envolvem as pessoas e os bens do país é de economia que visa lucro. Então, não adianta achar também que o uso do espaço territorial na cidade está a látere dessa questão, porque não está. Quer dizer, o uso do espaço territorial pressupõe uma lógica que envolve fundamentalmente economia. E aí, é claro, nesta guerra entre as diferentes modalidades de transporte, com maior ou menor velocidade, e se possível for para muitos empreendedores, não se permitiria nem que pessoa humana andasse. Na lógica de alguns empreendedores, deveria ter só transporte de carga. A Lucília, que é de Santos, nem voltaria para casa. Fala, olha, hoje ela usa aquela faixa marginal para chegar em casa, porque todas as faixas é de caminhão com soja. Então, vem a polícia e fala, pode ir aí no acostamento e te multa depois. Vem pelo acostamento, você chega em casa. Quer dizer, que é a lógica do lucro pelo lucro. Pessoa humana é um detalhe, é um pormenor. O que eu estou esclarecendo? O que eu estou esclarecendo é que esta ideia é uma ideia estruturalmente inconstitucional, mas que é uma ideia que nós temos que saber lidar, porque ela também é importante do seu ponto de vista de deveres e direitos. Entender mobilidade e entender deveres e direitos de qualquer pessoa no trânsito pressupõe compreender que ao lado da dignidade da pessoa humana está a ordem econômica do capitalismo. E é claro, ninguém pode ter ilusão que se editou no país uma lei, que é a lei que nós estamos comentando, a 2587 de 2012, que não compreenda também modos de transporte urbano, serviços de transporte e natureza de serviço, dissociada desta lógica.
Não, isso nós também temos que ter clareza. Né? Daí direitos e deveres na perspectiva que nós temos que enfrentar, temos que conhecer. Então comentava, ora, está muito claro que a lógica preponderante na tutela jurídica do meio ambiente artificial envolve, de um lado, a ordem econômica e de outro lado, as necessidades da pessoa humana, que, senhoras e senhores, doutores e doutores, é inconciliável. Não vamos aqui maquiar. Os interesses do empreendedor, e eu só advogo para empreendedor, né? Eu não sou do Ministério Público Federal, respeito muito nem estadual, não sou de nenhuma organização que combate o empreendedor, eu sou há 30 anos advogado militante de empreendedor. Então eu estou quase fazendo uma confissão pública aqui, né? As senhoras e senhores. Mas o que é importante esclarecer é o seguinte, que a lógica do empreendedor é o lucro. E ele obedece o princípio da legalidade, artigo 5º, 2º. O empreendedor ser obrigado a fazer ou deixar de fazer algo em virtude de lei. É o que diz a Constituição Federal. Notem, não é um desejo de muitos, mas é a Constituição Federal. A Constituição Federal diz isso. A regra de dever, direito, obrigação e sanção é o princípio da legalidade. Ora, diante dessa circunstância, e aí, presidente Juarez, completando a minha função de iniciar os debates, é que então eu gostaria de ler e fazer uma rápida interpretação da ementa dessa ação direta de inconstitucionalidade 3540, que faz com que cada uma das senhoras e dos senhores, advogado, juiz, promotor, defensor, ciclista, empreendedor, compreenda bem o que deverá ser a interpretação da Lei Federal 2587. Aquela que vai guiar, sob a ótica da motivação judicial, a interpretação do que nos interessa. Então, o que diz o Supremo? Primeiro, que a atividade econômica, essa aí, que tem uma lógica que não é ilegal, mas que muitas vezes pode até apontar perversões, situações que violentam a dignidade da pessoa humana. O que diz o Supremo? Diz que a atividade econômica não pode ser exercida em desarmonia com os princípios destinados a tornar efetiva a proteção ao meio ambiente. O que eu quero destacar com as senhoras e senhores? Daqui a pouquinho o Supremo dirá o que é meio ambiente. Então, veja, não é que pode ter trânsito, porque pode ferir aquela samambaia alvinegra, porque ela pode ameaçar a saúva tricolor. Não, isso também vamos conversar. Quando o Supremo Tribunal Federal parte do pressuposto que a atividade econômica segue os princípios fundamentais do direito ambiental, ela nada mais faz, isso que diz o Supremo, do que interpretar o artigo 176º. Então, senhoras e senhores, não só o 176º sempre existiu, estava lá e está lá na Constituição Federal, como mais importante, ele já foi interpretado pelo Supremo Tribunal Federal, que é o mais relevante. Então, o que o Supremo Tribunal Federal diz? Exatamente diante desse primeiro pressuposto, de que a atividade econômica não pode ser exercida em desarmonia com os princípios destinados a tornar efetiva a proteção ao meio ambiente. O Supremo diz que a incolumidade desse meio ambiente não pode ser comprometida por interesses empresariais, primeiro ponto. Mas existe interesse empresarial? Claro que existe, mas ele tem que ser desenvolvido de acordo com o interesse ambiental. Isso não é tal do desenvolvimento sustentável? É exatamente isso. Isso é desenvolvimento sustentável. Quer dizer, o fato de você ter um direito fundamental não significa dizer que outros direitos tenham cessado, tenham acabado. Então diz o Supremo que a incolumidade do meio ambiente não pode ser comprometida por interesses empresariais, e diz mais o Supremo, nem ficar dependente de motivações de índole meramente econômica. Então aqui, o Supremo não quis deixar dúvida alguma. A ordem econômica do capitalismo continua em vigor perfeitamente, mas ela pressupõe controle. E é essa a função da sustentabilidade ambiental, que vai ser resguardada concretamente através da atividade jurisdicional judicial. E diz mais ainda, o Supremo, ainda mais se tiver presente que a atividade econômica, considerada a disciplina constitucional que a rege, está subordinada, dentre outros princípios gerais, aqui comentou eu, o artigo 225, famoso da Constituição Federal, mas diz, aquele que privilegia a defesa do meio ambiente. Então aqui é o Supremo falando, né? Não é a letra fria da Constituição, já é aquela pitonisa, lembra aquela coisa do oráculo de Delfos, que saia falar. O Supremo já está dizendo o que é em concreto. O artigo 176 tem eficácia. E, portanto, ao ter eficácia, vem o Supremo dizer, presidente Juarez, aqui já terminando, que esta situação que envolve o controle da atividade econômica em proveito da dignidade da pessoa humana, né, traduz um conceito, aqui é o mais importante da ação direta de inconstitucionalidade, traduz um conceito amplo e abrangente de noções de meio ambiente. Quais são?
E aqui diz o Supremo Tribunal Federal, meio ambiente natural, meio ambiente cultural e aqui, atenção, meio ambiente artificial. E aí o Supremo, para ser didático, ó que raro, hein? Mas o Supremo Tribunal Federal, para ser didático, abriu um parênteses, pois, espaço urbano. E aí continua, e de meio ambiente laboral. E aí cita a doutrina. Aí vai lá, cita, tal, até me ajuda, dá uma força, a gente fica na moda, tudo bem. Mas o que eu estou chamando a atenção das senhoras e senhores e dos colegas? Que, na visão do Supremo Tribunal Federal, em primeiro lugar, na dúvida alguma que meio ambiente artificial envolve um controle através de normas ambientais. Ponto 1. Ponto 2. Quando fala em meio ambiente artificial, o Supremo foi didático. Né? Não por acaso, acordo redigido pelo ministro Celso de Mello. Né? Aqui é uma sala de gente jovem, mas antes de ser ministro Supremo, era professor de cursinho. Sabe que o professor de cursinho tem que ser didático, rápido, claro, para dar certo. Né? Então, como ele já sabe quem se decide, fala, deixa eu botar entre parênteses aqui, né? Para a coisa não ficar muito difícil, a coisa não ficar muito tormentosa. Né? A gente tem aquelas aulas de mestrado, doutorado, aquela coisa às vezes vai. Né? Eu lembro do professor Zakimi, que foi meu aluno do mestrado, ele de tal forma se concentrava na aula que às vezes ele fechava os olhos, ele ficava minutos e minutos meditando. Né? Eu falava, Zakimi, você devia ir para a filosofia. Não, eu gosto de direito positivo e tal. Eu até falava mais baixo, falava, o Zakimi está numa situação de meditação. Mas por quê? Aquela coisa dura, né? Como lembra, Zakimi? Zakimi absorvia aquilo ali, sentia aquelas situações. Então, aqui o Supremo não quis fazer uma coisa complexa, difícil. Ele foi claro. Quer dizer, quando a gente fala em relação jurídica, ambiental, constitucional, são 4 vertentes. Meio ambiente, natural, artificial, cultural do trabalho. Ora, se o Supremo diz que são 4 vertentes, uma delas é o meio ambiente, chamado que artificial, aqui está, que envolve espaço urbano. Ao envolver espaço urbano, ele está imediatamente associando o critério do controle do espaço territorial ao espaço territorial das 5.566 cidades do país. Né? Então, termino. O que tem que ficar muito claro num seminário como esse? Em primeiro lugar, que quando a gente fala de uma nova visão a respeito de mobilidade urbana, né, e aqui a gente investe, e é nosso dever, nossa função, para um lado mais frágil, em primeiro lugar, nós temos que pensar que nós estamos, em primeiro lugar, diante de uma nova cultura que as pessoas têm que se acostumar. Então, o que eu estou chamando a atenção? Eu mesmo sou extremamente restritivo à maneira pela qual o poder público vem atuando na questão dos ciclistas. E aqui é minha opinião pessoal, e não é da OAB, que é minha opinião de Celso. Porque eu dirijo, eu uso. O que eu tenho notado aqui é muito mais um arremedo. Não há uma política destinada a viabilizar a incolumidade físico-psíquica do ciclista. Então, de vez em quando, fim de semana, faz um negócio lá, um puxadinho, põe umas coisas lá. Daí o fulano bêbado matou. Não diga. Não diga. Né? Nós fizemos um mês atrás um seminário sobre a tutela jurídica do lazer. Teve um trecho direito à balada e baladeiro. As senhoras e senhores acham o quê? Que os jovens passam a madrugada ontem em casa estudando física quântica? Quer dizer, as pessoas vivem no outro mundo. Falam, não, mas a pessoa é rigorosa. E ele, dá no que dá. Direito ao lazer, sai às 6 horas, já com o resultado do consumo do direito ao lazer, mata mesmo. É perigosíssimo. Perigosíssimo. Vocês vão dizer, pô, é paradoxal esse fulano aí dizer isso. Não é não. Pergunte aos órgãos, às entidades que atuam em defesa dos ciclistas. Quer dizer, é uma situação de desgaste dioturno. E o que tem que ficar claro, terminando? Que, em primeiro lugar, embora ela envolva uma série de direitos e deveres associados à pessoa humana, e aqui não tem conversa, não. O artigo 182 da Constituição Federal é claríssimo. O artigo 182, quando tutela, isso é o que o Supremo Tribunal Federal diz, explica que esta política de desenvolvimento urbano, e nela se inclui a nova cultura do ciclista, tem que ser executada pelo poder público municipal. Não vem com conversa. Uma atividade delegada, eu estou aguardando. O prefeito é um homem sensível, é um colega, é um advogado, veio nos visitar. Ninguém pode criticar o trabalho do prefeito no início, no meio, no final da sua gestão, tem suas dificuldades, mas aqui o que eu estou esclarecendo, que o dever é imposto ao poder público municipal. Cabe ao poder público municipal estabelecer uma política pública destinada a tornar, de teoria, realidade essa lei, que é a Lei de Mobilidade Urbana. Como eu tenho 30 anos de advocacia e não confio no poder público, e também aqui confesso, de qualquer partido, há 30 anos é tudo igual.
né, eu desconfio um pouco que o poder público vai tomar iniciativas concretas reais destinadas à tutela do ciclista. Exatamente por desconfiar que a OAB dá um passo à frente, sai na frente do poder público, sai na frente do legislativo municipal, exatamente no sentido de esclarecer, de viabilizar e, portanto, concluindo, de editar uma cartilha, né, que é fruto de uma comissão do meio ambiente atuante, que é fruto da atuação de um grupo coordenado pelo professor Juarez, que é o Grupo de Meio Ambiente Artificial, encerrando, dizer a todos que essa é a primeira de uma série de campanhas que a Ordem dos Advogados do Brasil vai desenvolver, no sentido de sair da teoria e aplicação concreta. Né? Portanto, essa a nossa contribuição. Quero, então, agradecer a oportunidade, de uma vez mais, estar aqui ao lado dos colegas, dos amigos, né? e encerrando os trabalhos, então, para que a gente possa, aí, o mais rápido possível, ter a próxima palestra. Muito obrigado a todos.